ver Agora como... você está ao vivo. Então, estamos ao vivo. Aí, nossa primeira live do Isso aí. Cafeína. E aí, bom dia, pessoal. Eu sou a Marcela. Eu sou o Felipe, nós somos do Cafeína Fitness and Movement. Nossa ideia com essas lives, sempre de final de semana a gente vai começar a fazer lives para contar para vocês um pouco do que a gente vai estar postando aqui no Cafeína, ou mesmo discutindo assuntos relacionados. A gente tem um projeto de chamar aí convidados para essas lives, tá? E sempre buscando esse tema que a gente aborda dentro do nosso perfil aí, do nosso negócio, que é movimento, estilo de vida, saúde, tá? Qualidade de vida. Qualidade de vida. E tudo mais. Então, galera, hoje a gente vai trabalhar um tema que são os 3 pilares para você ter um corpo funcional, né? Que a gente sempre bate nessa tecla dentro da nossa linha de trabalho. Por que ter um corpo funcional, né? E o que é ter um corpo funcional, né? Na verdade, a gente vai abordar 3 pilares para vocês entenderem mais ou menos a filosofia do corpo funcional, o conceito, não é? Sim. E pensando nisso, vamos definir mais ou menos aqui com vocês o que é o corpo funcional, pessoal. Porque não adianta a gente falar assim, aqui que a gente vai definir 3 pilares para todo mundo saber, mas todo mundo, acho que ninguém tem noção do que é assim um corpo funcional em si, porque o corpo funcional para mim, se eu for definir, é diferente do que a Marcela define, é diferente do que você define, né? Cada um tem um conceito diferente, né? Então a gente vai colocar aqui em prova como a gente define um corpo funcional, só que onde a gente converge os pontos para definir esse corpo funcional, né? Então, pode começar? Então, assim, primeiro ponto, né, que a gente considera importante é o equilíbrio, né? O primeiro pilar, né? O equilíbrio do corpo, né? Assim, mas vamos voltar um pouquinho. Vamos. Um corpo funcional, pra mim, Felipe, vamos lá. Porque não adianta a gente entrar, aí a gente já vai começar a entrar nos 3 pontos, né? Um corpo funcional pra mim. Corpo funcional pra mim é um corpo que tem liberdade. Eu consigo fazer o que eu me proponho a fazer com ele. Por exemplo, se eu vou escalar, se eu vou nadar, se eu vou subir numa árvore, se eu vou ficar brincando com uma criança ali no chão X tempo e não vou sofrer com isso. Ou se eu quero ficar sentado muito tempo, ou se eu quero ficar em pé muito tempo, eu consegui dominar realmente o meu corpo. Isso que, pra mim, é o sinônimo assim de corpo funcional. Agora, Marcela, não sei se é isso pra ela. Né? A minha ideia também é muito parecida com a sua, né, de corpo funcional. Então, a partir do momento que eu tenho esse corpo funcional, eu consigo fazer exatamente tudo que eu me proponho, né? Eu consigo realizar qualquer atividade física. Meu corpo está pronto para realizar qualquer atividade com ele. Né? Eu consigo pedalar, eu consigo, logicamente, as partes técnicas, né, de cada modalidade, às vezes modalidade esportiva ou, né, modalidade física, eu vou ter que aprender um pouco na prática, né? Não que eu esteja tipo, eu tenho um corpo funcional e eu vou entrar agora num campo de futebol saindo, correndo e fazendo gol pra caramba, saindo driblando. Não é isso. Meu corpo, ele tem as aptidões físicas, né, as qualidades de velocidade, força, agilidade, potência, que vão me ajudar a praticar aquela atividade ou aquele esporte. Mas a parte técnica, né, lógico que eu vou ter que desenvolver com o tempo. Mas só o fato de eu já ter alguns pilares pré-programados, pré-prontos, já me facilita muito a prática desses exercícios, dessas atividades, né? Então isso que eu acho que é o importante, né? Aqui a gente chegou num ponto legal, a gente convergiu, né? Porque assim, a gente falou muito aqui do que ela tá, das capacidades. Cada um tem uma capacidade, uma noção de capacidade que acha ser aí funcional para si próprio. Por exemplo, a capacidade de conseguir praticar um esporte, de ter, que a Marcela falou, força, potência, velocidade, agilidade, essas capacidades físicas, né? Aí que nem eu falei, capacidade de você escalar, né? Que é a mesma coisa de força em si, mas vamos pensar um pouco antes da capacidade, porque aí a gente vai conseguir entender o que é função, tá? Exato. Beleza. Antes da capacidade, porque a capacidade são aspectos
fisiológicos, de condicionamento, onde a gente vai ficar treinando aquilo para ter capacidade de fazer, né? Agora, se a gente for pensar em antes disso, o que eu preciso ter antes de conseguir ter essa capacidade? Você consegue enxergar alguma coisa? Vamos lá. Eu consigo enxergar que antes de eu desenvolver as capacidades, eu tenho que ter o movimento limpo, né? Eu tenho que ter domínio do movimento primitivo, né? Que eu posso dizer, dos movimentos básicos que o ser humano consegue realizar. Que seria o agachar, o empurrar, né? O arremessar, o saltar, etc. Sim. Aquela velha e boa frase que a gente ouve muito, só que a gente não para pensar, que é, a gente precisa engatinhar antes de andar, a gente precisa andar antes de correr. Só que o que a gente já pensa assim, eu quero correr, pular, jogar bola, chutar a bola. Só que assim, para eu conseguir ter essa capacidade que é jogar bola, correr e tudo mais, eu primeiro preciso ter essa função primária, que é andar, depois correr, tá? Os movimentos básicos, sim, né? É esse o ponto que às vezes a gente pula, que a gente começa a enxergar o funcional, só que com o resultado, só que a gente não vê o aspecto primário lá, que é realmente a função, né? Exatamente. O ser humano tem que primeiro dominar os movimentos primitivos, né? Os movimentos básicos, né? Que nem o Felipe falou, o engatinhar, né? Tem muita gente assim que já, por exemplo, quando você tem um filho pequeno, a mãe e o pai já sonha em ver a criança dando os primeiros passos, né? Só que tem todo um repertório, né? Tem todo um processo antes do andar, né? Então, assim, a gente não pode só pensar no movimento como fase final, né? Nele como objetivo final e pronto. A gente tem que pensar nas etapas anteriores e deixar bem fixadas essas etapas, para que na hora que você tiver a necessidade de realmente andar, né? Por exemplo, a criança tiver realmente a necessidade de andar, ela já vai ter tanto fundamento tão enraizado dentro dela que ela vai fazer a caminhada numa boa, sem problema nenhum, né? Então, é importante a gente fixar sempre os pontos primários para depois ir progredindo, sempre do básico para o complexo. Sim, né? Pensando assim, a lógica também de um carro. Você não consegue correr com ele se primeiro as rodas não girarem, né? Entendeu? Exatamente. Você não vai... você vai ficar com a roda travada, um carro com roda quadrada. Não vai andar, entendeu? Vai ficar... Então não tem... Agora... Então, acho que a gente conseguiu, assim, por base, definir o que é a função, né? Então, um corpo funcional, pessoal, é um corpo que tem todas essas funções aí íntegras, as funções que estão em dia, estão funcionando realmente, né? Exatamente. Agora, para a gente ter essas funções, para a gente conseguir ter essa ideia aí de um corpo funcional 100% ok, a gente precisa, então, desses 3 aspectos que a gente vai estar abordando aqui hoje, tá? Vamos lá, vamos começar então. A Marcela vai falar o primeiro pra gente e aí eu entro explicando ele. O primeiro seria o equilíbrio, né? A simetria, que seria... Vamos lá. O equilíbrio. O que a gente pensa do equilíbrio do nosso corpo? O que a gente pensa nessa parte? Por que é importante a gente ter equilíbrio para ter um corpo funcional? Pessoal, não adianta, vamos pensar num carro. Se o carro tiver uma roda redonda de um lado e uma roda quadrada do outro, que nem eu falei da roda quadrada antes, ele não vai andar legal. Ele vai ficar patinando. Por quê? Porque um lado vai conseguir rodar e o outro vai ficar emperrado, entendeu? Praticamente ele vai começar a andar em círculos, né? Vai começar a andar em círculo ou vai fazendo drift, né? Tipo isso. Acho que foi essa a ideia lá do filme. Exatamente. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, essa simetria. Porque não adianta também a gente falar assim, beleza, não, eu tenho ali o básico, tal, dá pra ir. Só que algum momento vai causar um problema, porque este equilíbrio mesmo, ele vai me dar qualidade de vida, vai me dar saúde, porque aí ele vai me evitar lesão, potencialmente, vai me ajudar
a conseguir desenvolver melhor as capacidades que a gente falou antes, né? Sim, com Porque certeza. a Marcela, atleta há muito tempo, hoje agora mudou para o CrossFit, então ela pode falar qual que é a importância, porque ela veio de um esporte que era dominante de um lado só. Então aqui, ó, a gente presta atenção nesse quesito daí do equilíbrio, para vocês que curtem praticar aí esporte. No esporte, às vezes a gente tem esportes que são simétricos e às vezes a gente tem esportes que são assimétricos, que aí a gente trabalha mais um lado que o outro. E o esporte dela, a gente trabalhava mais um lado que o outro, que é o Kung Fu. Então ela sempre tinha a mania ou o hábito de treinar um lado, porque era o lado que ela ia executar. Possivelmente ela treinava algumas vezes o outro, mas muito mais esse. Então, tirava esse equilíbrio aí de ser simétrico, né? A gente ficava com um desequilíbrio em si. Porque assim, o Kung Fu ele é um esporte assimétrico, né? Porque você usa dominantemente um lado do corpo só, né? Predominantemente, não que você não use a outra parte, né? O hemisfério esquerdo, né? Na verdade, como eu sempre fui destra e sempre os movimentos eles são ensinados para você, por exemplo, para quem não conhece Kung Fu, né? Existe a modalidade de demonstração onde a gente faz movimentos com armas, né? E esses movimentos com as armas chinesas, eles são ensinados predominantemente com o lado direito, né? Todos os movimentos, saltos, acrobacias são ensinados com o lado direito. Então você fica com o lado hemisfério direito do seu corpo com muito mais desenvolvimento, tanto de força, velocidade, coordenação e, consequentemente, o outro lado fica mais comprometido, né? Ele fica mais fraco, sem agilidade. E isso para o nosso corpo gera muitos malefícios, né? Eu sempre tive muitas lesões e sempre dores, né? Sempre só de um lado do corpo, justamente porque um lado era sobrecarregado e o outro não era, né? Então, essa assimetria me gerava muita descompensação, né? Eu ficava com o corpo torto, sem muita agilidade, né? Sem muito equilíbrio. Isso gerava muitas dores conforme eu fosse praticando o esporte. Né? Já que o Felipe também falou agora que eu saí da modalidade do Kung Fu e entrei no CrossFit. O CrossFit ele é uma modalidade simétrica, né? Você usa os dois lados, o lado direito e o lado esquerdo, da mesma forma. Então, se você vai fazer o snatch, você usa os dois lados, né? O direito e o esquerdo. Você precisa de uma simetria. Ele é um esporte linear, né? Você usa ele num sentido só. Já o Kung Fu é multidirecional, né? Você muda de direção, faz acrobacias de vários modos. No CrossFit em si a gente tem também os movimentos cruzados. Sim. Só que são cruzados a mesma quantidade para os dois lados. Para os dois lados, né? Então não causa tanto desequilíbrio que nem o esporte que ela tinha antes. Agora o ponto-chave, que a gente está falando de corpo funcional. O corpo funcional, nessa questão do equilíbrio que a gente falou aqui, você sentiu muita diferença a sair de um esporte e ir para outro, sendo que um esporte causava desequilíbrio e esse esporte que você está hoje, ele requer um corpo mais funcional e precisa de um corpo mais equilibrado desse ponto? Você sentiu qual dificuldade, assim? Dificuldade, não digo assim, dificuldade, mas eu senti uma diferença no sentido de transferência, né, dos aprendizados. Porque, assim, Kung Fu eu já tava com o lado direito super desenvolvido e o lado esquerdo mais comprometido, mais fraco e tudo mais. Quando eu entrei pro CrossFit, que é um esporte onde você usa os dois hemisférios da mesma forma, eu tive que começar a educar o meu lado esquerdo, né, pra ele, fazer ele acordar pra vida. Só que conforme eu fui treinando, eu fui desenvolvendo uma simetria, né? O meu corpo ele começou a ser mais simétrico e eu comecei a perceber que eu não tinha tantas dores, tantas lesões como quando eu tinha no Kung Fu. No CrossFit eu já tive mais um equilíbrio melhor do meu corpo, porque comecei a usar os dois lados da mesma forma. Tá, mas vamos lá. Agora a gente falando na questão do desequilíbrio, que a gente está falando do ponto fundamental 1, que é o equilíbrio, agora falando da questão do desequilíbrio. Quando você fez a transferência para o CrossFit, eu sei, não adianta mentir aqui, que um dos movimentos que ela tem mais dificuldade, que assim, muitas mulheres têm, mas ela já tem uma certa dificuldade, nem tanto pela força, porque a Marcela tem bastante força em si, de treinar sempre, de desenvolver por ser atleta, mas um exercício que ela tem muita dificuldade nessa transferência é a barra, porque a barra você tem que fazer a força igual dos dois lados. E até hoje ela tem muita dificuldade, não é verdade? Sim, porque, assim,
a força desse lado, a coordenação, o controle, tudo que ela tem desse lado é diferente desse. Sim. Hoje que ela está fazendo essa transferência e melhorando. Sim. Você percebeu isso muito ou não? Sim, com certeza. Tipo, na hora de você fazer o balanço, né, na barra, né? Porque no CrossFit você faz o balanço para você subir na barra, você tem que fazer um balanço do corpo. E, consequentemente, você tem que ter uma pegada firme. Meu lado direito, por já manejar a arma sempre do lado direito, meu antebraço, minhas musculaturas da mão, né, que fazem a estabilização da mão, já são muito mais desenvolvidas. Então, eu fadigava muito mais o lado esquerdo. Consequentemente, na hora do balanço, isso também vai gerar comprometimento, porque aí meu corpo ele vai balançar de forma assimétrica, ele vai meio que rodar na barra. Não vou fazer um movimento de pêndulo do jeito certinho, reto, eu vou fazer um pêndulo meio rodado. E isso pode gerar, e já gerou também alguns tipos de dores, por causa de uma simples falta de força de um lado só, da mão, né? Então, logicamente, a gente está começando a desenvolver mais força nesse lado, justamente para impedir essas assimetrias e que apareçam esses tipos de dores, né, nas costas, acaba acontecendo. Para justamente equilibrar, né? Falar o ponto que a gente quer chegar porque aqui. Porque quando acontece algum tipo de dorzinha, algum tipo de ponto que a musculatura dá aquela contraída um pouco a mais, é sinal de que algo está em desequilíbrio. Isso daí é batata, não tem como e o corpo ele reage dessa forma mesmo. Porque é uma queixa mostrando que o seu corpo não é um corpo 100% funcional. Exatamente. Que é o que a gente está falando aqui. E 100% simétrico também, né? Não, porque os três quesitos a gente está abordando primeiro aqui hoje, que é a questão do equilíbrio. Para você ter um corpo funcional, você precisa ter o seu equilíbrio ok. A 100%, não vamos falar 100%, mas o mais próximo de 100% que você conseguir aí. O seu 100%, tá, pessoal? Porque às vezes a pessoa fala assim, 100%. Não, cada um tem o seu 100%. Cada tá? pessoa tem o seu. E aí, bom, a gente falou do primeiro. O segundo ponto, vamos lá. Qual é o segundo ponto? Controle, né? Como controlar tudo isso daqui que a gente tem, né? Corpo. Vamos lá. O controle, pessoal, que a gente quer colocar aqui nessa questão do corpo funcional, o que é esse controle que a gente fala? O controle é no âmbito da gente conseguir controlar, a gente mandar no nosso corpo. Não sei se já ouviram uma frase muito famosa que muita gente fala também, que é assim, a gente tem... você tem que controlar o exercício, o movimento, e não o movimento e o exercício te controlar. Não sei se já repararam ou já viram em algum lugar, algum vídeo, ou mesmo numa academia, alguém lá fazendo tudo torto. Você acha que quem está controlando quem lá? Quem que tá mandando em quem? Com certeza o exercício tá mandando na pessoa, né? A hora que a pessoa não aguentar mais o exercício, ela para. Por quê? Porque o exercício mandou nela. Não é uma coisa... Eu consegui controlar, fazer o movimento, que nem a Marcela estava falando lá do exemplo do snatch ou da barra. Se você fizer a barra assim, você não vai conseguir manter isso, né? Que na verdade quem tá controlando quem a barra tá te controlando. A barra tá te controlando. Por quê? Porque você não consegue controlar o seu corpo, você não consegue controlar aquele movimento, você não tem domínio completo dele, né? Exatamente. E é isso que a gente quer chegar aqui, nesse aspecto do controle, né? Sim. Então, o que você pode complementar com o controle? Ao meu ver, o controle é justamente o domínio que você tem sobre o movimento, né? Qualquer movimento que seja. Então, seu corpo tem que estar, assim, como uma estrutura forte, como se fosse um tronco de uma árvore com raízes fortes, né? Pensa assim, uma árvore forte, bem consolidada no chão, se passa um vendaval de 80 km por hora, 100 km por hora, ela vai se sentir forte, ela vai continuar firme e forte. Agora pensa assim, um bambu que não tem raízes muito fortes, não tem um tronco muito sólido, na hora que passa um vendaval ele balança bastante. Então essa que é a diferença, você saber controlar o seu corpo em relação às diversidades que o movimento te impõe, né? Por exemplo, no caso, né, que o Felipe falou do snatch, né? Se você não tiver um corpo sólido, um corpo firme, com controle... Com equilíbrio. E ter o controle desse equilíbrio. Voltando no primeiro pilar, né? Que é o equilíbrio e mais o controle, você é vencido pela barra. E, consequentemente, você pode vir a ter lesões. Consequentemente. Né? Pode ser que você não tenha controle, você jogue a barra no chão e nada acontece. Como pode ser que você tente segurar a barra acima da cabeça, faça uma força descomunal... Aí você acaba contraindo
uma musculatura de forma excessiva, tem uma contratura, às vezes uma lesão, etc. Assim, vamos complementar mais. Não sei se, assim, a gente está falando agora de exercícios complexos, né? Que às vezes não vai ser de transferência para uma pessoa comum. Mas vamos pensar no controle aí, quando de repente você tem uma criança para você brincar. Muitos pais sofrem disso, tá? Isso daí é muito corriqueiro. O que acontece? A criança começa a querer andar, tá engatinhando, o que o pai tem que ficar? O pai tem que ficar lá todo o tempo agachado, curvado atrás. E aí começa dor nas costas, se cansar muito e não é uma atividade muito pesada, mas começa a ter muito cansaço, dor nas costas, de repente trava a coluna, começa a ter tudo isso. Por quê? Porque não tem esse aspecto do controle, não consegue controlar o próprio corpo, não consegue falar assim, eu preciso ficar ali, fazer isso agora e eu tô mandando no meu corpo, eu tenho o domínio dele, eu consigo, eu sei fazer isso, né? O controle nesse caso de cuidar de uma criança, né? Você fica lá em volta da criança para a criança não cair, você tá lá com a coluna toda torta. Mas se você tivesse o domínio do seu corpo, você saberia e conseguiria, tipo, ficar atrás do seu filho lá para ele não se machucar, mas com uma postura adequada, não nem tanta postura, né? Mas assim, você teria o domínio do seu corpo, não deixaria o corpo tão relaxado, porque às vezes qualquer movimentinho brusco que aconteça pode fugir um pouco do seu controle corporal e pode gerar algum tipo de dorzinha, né? Sim, mas também a gente precisa ressaltar assim, que não é errado você ficar com a coluna torta. Não é errado. Não é errado você ficar lá agachado, tá? O que você precisa ter é o que a gente falou antes, um equilíbrio e conseguir controlar esse equilíbrio. Porque se você tiver o seu corpo equilibrado, frente e trás, por exemplo, que a gente tem as linhas do nosso corpo, se a gente conseguir ter essas linhas do corpo bem equilibradas, simétricas em si, a hora que você ficar ali 1 hora, 2 horas, não é isso que vai te causar dor, não é isso que vai te causar cansaço. O que o pessoal confunde muito é falar assim, nossa, tô numa má postura, mas aí essa pessoa fica numa má postura a vida inteira e não busca ter um corpo funcional que a gente está falando aqui. Ela não procura ter o preparo para ficar naquela posição durante vários minutos ou horas, né? Então isso que vai gerar prejuízo, o fato dela não ter essa estrutura equilibrada para aquele movimento, para aquela postura, etc. Tá? Então, não é que aquela postura, o agachar profundo, ficar com as costas curvadas, gera prejuízo. É a pessoa que ainda não tem o preparo para isso. Tá bom? É o que a gente falou do equilíbrio, porque não adianta a pessoa ficar sempre naquilo ou nunca fazer aquilo, entendeu? Ela sempre tem que estar migrando aí, andando de um lado para o outro. E aí, isso que vai ajudar ela a ter o controle e o equilíbrio para ter aí as duas peças do corpo funcional, tá? Já falamos de duas. Agora tem o terceiro pilar. Que é o mais importante, né? Que é a integração de tudo isso, todo o corpo. Como a gente integra o corpo para a gente ter um movimento, um corpo funcional. Tá? Então, a integração, pessoal, vai ser o básico. Você juntar os dois pontos que a gente falou antes, que eu já estava até começando a falar. Que é assim, a gente conseguir ter o controle e o equilíbrio juntos e colocar eles em ação. Porque não adianta eu só ser uma pessoa equilibrada, ter meus dois lados iguais, e aí eu não tenho controle. Vamos pensar assim, muita gente que faz aquelas aulas de alongamento, ou yoga, ou pilates, tem bastante alongamento, pessoal. A pessoa tem bastante mobilidade, vamos lá, que tá com os dois lados do corpo igual, consegue alongar igual os dois lados, mas aí na hora que precisa fazer algum peso, ou escalar alguma coisa, ou tipo subir aí numa árvore, pegar alguma coisa pesada do chão com os dois braços, o que acontece? A pessoa não tem o controle, não tem o domínio disso, não consegue. Então, isso a gente precisa integrar, que nem a gente falou de controle. Por exemplo, eu tenho o controle do meu cotovelo, consigo flexionar e estender ele ali. Aí eu pego esse controle que eu tenho dele e aí eu não consigo fazer ele, aqui eu tô flexionado, aqui eu tô estendendo. Só que eu não consigo fazer ele para cima da minha cabeça. Por quê? Porque eu não consigo controlar isso. Na hora que eu vou fazer de qualquer sei lá. Então, a gente precisa integrar
cada parte, cada equilíbrio aí do nosso corpo com o corpo todo. Que um dos aspectos que a gente fala muito disso é a tensigridade, que até fiz um vídeo antigo, que depois eu vou postar aqui no nosso canal de novo. Legal. Só que eu vou postar mais detalhado, tudo que eu tenho ele num formato maior. Mas é a questão da tensigridade, da gente conseguir conectar um extremo do corpo ao outro. E isso é muito importante porque vai evitar lesões, Sim. vai ajudar a gente a conseguir ter melhor domínio, melhor controle, melhor equilíbrio, porque se a gente não tivesse integração, não vai adiantar, porque o corpo é todo integrado, Sim, né? é uma harmonia, né? O corpo tem que ter harmonia, o movimento humano tem que ter harmonia. Então, se você tem equilíbrio, mas não tem controle, na hora que você vai gerar algum tipo de movimento, ele sai todo descompensado, né? O seu movimento, na verdade, sai errado e você acaba dando tensão em partes do corpo que não deveriam, né? E aí é também que está o princípio da tensigridade, né? Você ter tensão onde deveria ter e não sobrecarregar outra estrutura, tá? Então é mais ou menos nesse sentido, né? Que você tem que ter a integração, né? Integração das tensões, sim, né? mas vamos pensar, o corpo, ele funciona, o corpo funcional, agora eu vou dar uma definição foda, tá? O corpo, ele funciona como se fosse uma sinfonia, pessoal. Cada músico, cada pessoa ali tem a sua função, tá? Então, cada parte, né, ali na orquestra, ele tem sua função. Um vai tocar o trombone, outro vai tocar o violão, outro vai tocar o violino, outro vai tocar sei lá, cada um vai tocando seu instrumento, cada instrumento tem a sua função. E a música vai sendo tocada dessa seguinte maneira, forma essa melodia, que aí é legal. Agora, se uma pessoa já toca errado, faz uma função errada ali, você já percebe que essa sinfonia saiu do eixo, já teve algum probleminha, entendeu? Então, nosso corpo é do mesmo jeito. Se a gente não tá com o corpo funcional, é que algum dos nossos músicos internos tá fazendo uma função errada. Então, isso é a integração. Isso é a gente conseguir ter o equilíbrio e o controle. Porque, pensando na orquestra que eu falei também, se não tem um equilíbrio, porque na orquestra várias vezes a gente tem 2 violinos, tem várias vezes 2 instrumentos. E se esses instrumentos não estiverem tocando igualmente, isso vai causar um desequilíbrio, não vai ajudar, não vai ser uma coisa controlada, vai atrapalhar toda a integração e não vai sair essa sinfonia, essas músicas bonitas que a gente escuta. E outro ponto, né? Você falou de orquestra, né? Como é que eles conseguem deixar a música perfeita para os nossos ouvidos? Praticando, treinando, galera. Tem que treinar, não adianta. Você acha que se você pegar um músico daqui, outro de lá, que nunca se viram na vida, e pegar como é que chama aquele? O regente, né? Fala pro regente organizar todo mundo num dia só. Vamos tocar essa música. Você acha que vai sair perfeito? Não vai sair. Lógico, a música vai acontecer, mas não vai sair do jeito perfeito, ótimo, que todo mundo quer ouvir na hora da apresentação. Porque eles têm que treinar todos os dias, Sim, ensaiar. E o corpo nosso é a mesma coisa. A gente não aprende isso de um dia só. A gente tem que aprender isso por etapas, né? Ensinando o nosso corpo devagar. E cada uma tem uma velocidade. E assim, um ponto muito interessante assim, que você falou. Não adianta a gente pegar separado os cantores, os músicos, juntar e tentar fazer uma obra de uma vez só. Que vai sair uma coisa ali, vai sair, mas não vai sair tão legal. Só que um ponto-chave, que assim, eles muitas vezes treinam todos separados, mas também treinam juntos. Então, é o que a gente quer falar aqui do corpo funcional. Não adianta só ir na academia, pessoal. Porque só ir na academia, você está treinando só uma coisa. É a mesma coisa que o músico fosse lá e só treinasse a parte dele. Ou se ele fosse lá e só treinasse em conjunto com a galera. Se de repente ali ele precisasse de alguma coisa, de alguma estratégia dele mesmo, alguma técnica, para não sair desse equilíbrio, não sair desse controle no meio da música, porque aconteceu alguma coisa ali, uma corda deu uma desafinada ou alguma coisa no meio para ele acompanhar a galera, isso é experiência sozinha. Agora, ele precisa ter a experiência da galera, do conjunto, do contexto, da integração, mas ele também precisa ter essa experiência única dele. Então, nosso corpo a gente tem que agir da mesma forma. A gente tem que pegar como se fosse a orquestra.
treinar, fazer movimentos na academia ou treinar especificamente alguma coisa e também treinar no contexto geral. Exatamente. Não adianta a gente buscar um corpo funcional só querendo, mas isso é difícil, eu tenho que fazer, tipo, parte por parte, depois fazer tudo junto. Galera, a gente está aqui com esse objetivo, com esse Instagram, com todo esse conteúdo que a gente vai começar a postar aqui para vocês, para mostrar que não é difícil, que é fácil, é para todo mundo e todo mundo pode chegar nisso, né? Isso é verdade. Então, galera, daqui a pouco a gente vai soltar vários conteúdos, né? E a gente vai ajudar vocês a terem esse corpo funcional que vocês tanto desejam, né? E é super importante para nossa saúde, né? Tanto física quanto mental, enfim. Pra gente conseguir qualquer coisa na nossa vida, é legal a gente ter um corpo funcional, certo? Acho que a gente passou os três pontos, pilares, né? A gente conseguiu falar do que é o corpo funcional, então acho que a gente encerrou por hoje, né? Acho que o nosso café do Cafeína Já com vocês do domingo fechou, né? Então, beleza, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Então, a gente se vê semana que vem, né? Semana que vem. Até a próxima. Valeu! Valeu. Falou, tchau, tchau.